partir de um processo de mixagem para uma mixagem mais clássica, né? Porém com uma grande ideia modernista, onde o princípio foi levantar os volumes, ver o que a gente tinha de microfones na sala, ouvir todo o material bruto, até chegar num equilíbrio desse material para depois começar um refinamento dele, né? A partir daí o próximo passo foi geralmente nessas 3, 4 músicas que já estão bem encaminhadas, foi começar a equalizar, comprimir algumas coisas, ambientar elas, né, para criar uma unidade dentro da mix. Baixo e batera tem uma unidade bem de músicos que tocam juntos já, essa sensação fica bem clara na mix assim. E geralmente guitarra e piano que fazem mais movimentos e as linhas melódicas é onde eu estou tendo um cuidado maior para movimentar e desenhar elas de forma coerente com a música, né? Mas então eu vou mostrar um pouco da parte do processo, de como ele se cria, de como é uma mixagem na prática, por exemplo. Esse, por exemplo, é o material, todos os nossos canais de batera, né? Já com a nossa ambientação. Então, a primeira parte do processo foi juntar todos esses canais, né? A gente partiu de um canal de LR, um estéreo de batera que a gente tinha feito, que a gente considerou esses 2 microfones os bases, né? Mas a gente tem pelo menos 5 canais de ambientes na sala, e cada um com a sua particularidade bem específica. Esse é um mono da sala que estava complementando esse LR, por exemplo. E esse é o microfone mais engraçado da gravação, na realidade, com um protótipo de um microfone, uma cabeça que contém as cápsulas, né, nos ouvidos dele. Um timbre bem interessante. É uma cabeça de verdade, só que tem tipo 2 microfones nas orelhas. Caixas que a gente estava usando 2 microfones. Eu vou contar uma coisa nesse vídeo então que tanto o Pedro e o Emiliano têm muita curiosidade de saber, que eles, durante a audição, eles tinham me perguntado o que é aquele monte de código de barra ali, ó, né, que vocês estão vendo. Na realidade isso é uma técnica, na realidade eu não sei desenvolvida por quê, mas muito utilizado pelos gringos, que são trechos do próprio canal. Então, o que acontece? Eu peguei o canal do bumbo, por exemplo, vamos tomar ele como base, né? Esse é o canal de bumbo original, com todos os seus vazamentos e afins, né, do ambiente da sala. E eu simplesmente fiz um canal duplicado dele, completamente recortado, que soa assim. Só com o pico de nota, né? Isso dá uma intensidade maior para a nota específica, exatamente o ponto de pressão do bumbo. E isso acontece também com a caixa, né? O canal de caixa completamente direto, né? Onde eu tenho só o canal da caixa e onde eu acabei fazendo uma dobra, né? O cara ouve isso e diz que isso realmente tá errado, né? Pode existir um problema nesse canal, mas isso não é um problema, realmente é uma técnica de mixagem. O baixo tem algumas coisas interessantes também, por exemplo. A gente acabou gravando um único canal de baixo usando só a linha,
mas esse canal eu acabei duplicando exatamente para poder utilizar timbres, né? Outras opções de som, onde nesse canal, por exemplo, ele está bem mais drive. Eu acabei usando um Suns Up, né? Com alguns parâmetros, mas a ideia foi exatamente trazer essa peculiaridade dessa presença da corda, né? Ter uma presença maior do som do baixo bem definido, né? Não só ter essa textura mais pesada da linha, que é macia, né? Até por estar dentro de uma banda de piano, guitarra, batera, ele tem que ter muita presença e realmente só com a linha fica difícil de fazer ele aparecer. O tratamento de guitarra não teve grandes dificuldades por já estar... o som já que saía do ampli na sala, o próprio som da mão do Emiliano já estava muito bem resolvido. E nesse caso, acordeon, por exemplo. Foi outro que foi muito simples. O som do acordeonista já estava muito bem resolvido da própria mão, do próprio instrumento. Não teve grandes procedimentos, a não ser uma ambientação exclusiva e tal, para realmente conseguir encaixar ele dentro da mixagem. O piano, por exemplo, por ser um instrumento grande, por ser um instrumento de larga região, né, de frequência, de banda grande, foi onde esse cuidado foi maior possível. Então, por exemplo, eu não tenho equalizadores nos canais de piano, é realmente o som flat, né? Exatamente o som que foi captado. A ideia de timbre foi executada através do som de cada microfone. Então a gente já pensou, né, a ideia de timbre, de som que a gente queria tirar do piano e especificou mais os microfones e a posição o máximo possível. E no caso principalmente dessa música, ele interage muito com guitarra, então eles estão, né, a imagem do piano está torcida para cá e a imagem da guitarra torcida para esse lado. Mas a mix inteira em si não tem um procedimento e um cuidado maior exatamente do que a gente captou, né? A gente tentou fazer a captação da melhor forma possível, exatamente para não precisar ter grandes distorções no procedimento de mixagem. E na realidade a única coisa também que a gente toma um cuidado maior na hora de mixar é a monitoração, né? De realmente ter certeza de um equilíbrio de monitoração na sala, de um ADDA realmente considerável e confiável. Mas é isso, o resultado vocês vão ver daqui a um tempo mais no blog do seu Pedro Assad.